Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma dica de física. Tem aquele grupo de WhatsApp da sala, aquele grupo da família que tem aquele seu primo que é vestibulando, que está precisando de umas aulas de física, então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e, claro, deixe seu like para dar aquela força. Hoje falaremos sobre as forças no movimento circular. Certamente você já viu, por exemplo, um carro fazendo uma curva, o movimento de um carrossel, ou até mesmo a trajetória da Terra ao redor do Sol, que é aproximadamente circular. Quais são as forças que atuam nestes movimentos? Qual é a dinâmica do movimento circular? Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre a dinâmica do movimento circular. Isto é, quais são as forças que agem em um objeto que está em movimento circular. Ora, na abertura aqui do nosso capítulo, nós temos aqui a fotografia de um famoso brinquedo de parque de diversões, né, que é o carrossel. Cada uma dessas pessoas está sujeita à ação de uma certa força. Essa força mantém essas pessoas em movimento circular. Vamos falar um pouco mais então sobre o movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme é aquele movimento em que o objeto mantém a sua velocidade constante, isto é, o módulo de sua velocidade constante. Ele sempre está ali girando, ó, no mesmo ritmo, com a mesma velocidade, né? O módulo, o valor dela é constante. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, neste primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto 1, a velocidade do objeto é essa velocidade V1, esse vetorzinho aqui vermelho. No ponto 2, a velocidade é V2, no ponto 3, a velocidade é V3 e no ponto 4, a velocidade é V4. Ou seja, como a figura mostra, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Ou seja, tangente, ó, é aquela direção que toca em apenas um ponto a trajetória circular. Então, a direção do vetor velocidade é sempre uma direção tangente à trajetória em cada ponto deste movimento. Ora, se a velocidade é sempre tangente, significa dizer que ela está variando a cada ponto, ou seja, ela está mudando a sua direção. E você sabe que sempre que a velocidade varia, seja em módulo ou em direção, existe ali presente uma certa aceleração. Ora, a aceleração que é responsável pela variação na direção do vetor velocidade é chamada de aceleração centrípeta. Ó, a velocidade sempre está variando a sua direção e, por esta razão, existe uma aceleração chamada aceleração centrípeta. É comum os alunos pensarem que a existência da aceleração está ligada à variação no módulo da velocidade, ou seja, quando o objeto fica cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Claro, existe sim esta aceleração, que está associada à variação no módulo, mas também existe uma aceleração que está associada à variação na direção do vetor velocidade. A aceleração que está associada à variação na direção do vetor velocidade chama-se aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta recebe esse nome porque ela aponta para o centro da trajetória. Opa, deixa eu voltar aqui. Passei o slide sem querer. Ó, aqui eu tenho o centro da trajetória. Então veja que no ponto 1 existe uma aceleração centrípeta apontando para o centro. Aqui no ponto 2, a mesma coisa. No ponto 3, a mesma coisa. No ponto 4, a mesma coisa. Em qualquer ponto desta trajetória circular, haverá uma aceleração centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Vamos falar um pouco mais sobre essas acelerações no movimento circular.
A aceleração centrípeta ela está associada à variação na direção do vetor velocidade. Para calcular o módulo da aceleração centrípeta, o valor deste vetor, eu uso esta fórmula. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. V é a velocidade da partícula naquele instante em que eu estou calculando a aceleração centrípeta e r, obviamente, é o raio da trajetória naquele ponto. Mas como eu falei agora há pouco, não existe só a variação na direção da velocidade. A velocidade também pode variar o seu módulo, ou seja, a partícula que está descrevendo um movimento circular pode ficar mais rápida ou mais devagar. Esta aceleração que está associada à variação no módulo do vetor velocidade é chamada de aceleração tangencial. E como o nome diz, o vetor aceleração tangencial sempre é tangente à trajetória, bem como o vetor velocidade. Para calcular o módulo da aceleração tangencial, usamos aquela velha fórmula conhecida da gente, que é o ΔV sobre ΔT. Esse ΔV representa o módulo da variação da velocidade, e o ΔT, o intervalo de tempo entre dois pontos ali daquele movimento, ok? Então não se esqueça, existem dois tipos de aceleração. A aceleração centrípeta aponta para o centro e está associada à variação na direção do vetor velocidade. A aceleração tangencial tem, obviamente, como o nome diz, ela sempre é tangente à trajetória e ela está associada à variação no módulo do vetor velocidade. Se o movimento é um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não varia. Portanto, só existe aí a aceleração centrípeta, já que o movimento é circular, não existindo a aceleração tangencial. Se houver aceleração tangencial, o movimento não pode ser uniforme, ele vai ser um movimento variado. A aceleração centrípeta eu calculo com v ao quadrado sobre r e a aceleração tangencial ΔV sobre ΔT. Vamos lá aqui, continuar a nossa explicação. Dois conceitos importantes são os conceitos de frequência e de período em um movimento circular. O período, que nós representamos pela letra T maiúsculo, né, é o menor intervalo de tempo no qual o evento se repete. Ele é dado em segundos no sistema internacional. Já a frequência, que nós simbolizamos pela letra F minúsculo, é o número de períodos que cabem em uma determinada unidade de tempo. Se essa unidade de tempo for o segundo, a frequência será dada em Hertz. Então, há uma relação entre frequência e período. Veja, a frequência é sempre o inverso do período. É por esta razão que a unidade de frequência também será o inverso da unidade de período. Ou seja, no sistema internacional, a unidade de frequência será o inverso do segundo, ou ainda o segundo elevado a menos 1. E essa unidade recebe o simpático nome de Hertz, em homenagem a um físico muito importante, foi o primeiro ali a conseguir reproduzir as ondas eletromagnéticas em laboratório, e o símbolo será Hz, né? Simbolizando aqui Hertz. Então, em trocando em miúdos, o período é o tempo para uma volta completa. E a frequência é o número de vezes que um movimento circular se repete em um certo intervalo de tempo. Né? A frequência tem a ver com o número de repetições, enquanto que o período é o tempo para uma volta completa. Combinado? Vamos lá, continuando. E também, claro, lembrando que a frequência é o inverso do período e, obviamente, que eu posso escrever também que o período é o inverso da frequência. Um é o inverso do outro, ok? A velocidade angular.
O conceito de velocidade linear já é nosso velho conhecido. Nós estudamos isso no movimento uniforme, no movimento variado, é aquele ΔS sobre ΔT. É a velocidade que tem a ver com o comprimento que um objeto descreve, né, uma linha que ele descreve em um certo intervalo de tempo. É a velocidade linear, que é dada no sistema internacional em metros por segundo. E agora vamos falar de velocidade angular. Como o nome diz, obviamente tem a ver com o ângulo percorrido em um certo intervalo de tempo. Então, como estamos falando de movimento circular, o objeto sempre está varrendo um certo ângulo. Vamos ver aqui, ó. Suponha que eu tenho um objeto que está em movimento circular. Em um certo instante t0 ele está nesta posição. E em um outro instante posterior t ele está nesta outra posição. Se eu marcar, ó, a origem neste ponto, né, o meu referencial, este primeiro ângulo que marca a posição inicial, eu vou chamar de φ0. É aí a posição angular inicial. Depois de um certo tempo, o objeto está nesta outra posição angular, que eu estou chamando de φ. A diferença entre φ e φ0 é esse ângulo Δφ que a partícula descreve entre o instante t0 e o instante t. Portanto, a variação de espaço angular seria, então, o Δφ igual a φ2 menos φ1, a posição angular final menos a posição angular inicial. A velocidade angular média será definida como ωm igual a Δφ sobre ΔT. Notem que para a velocidade linear nós usamos a letra V, medida em metros por segundo, e para a velocidade angular nós usamos a letra grega ômega, que obviamente vai ser um ângulo sobre um certo tempo. Se é um ângulo sobre um certo tempo, no sistema internacional ela será dada em radianos por segundo. Claro que também podemos usar o grau por segundo, mas no SI é comum nós usarmos radianos por segundo. Ora, vamos tentar estabelecer uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Nós sabemos que a velocidade linear é V igual a ΔS sobre ΔT. Em uma volta completa, esse ΔS é o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, a matemática nos ensina que é igual a 2πr. Esse r aqui é o raio. E o tempo para uma volta completa, nós sabemos que é o período, né, que nós simbolizamos pela letra T maiúscula. Então, a velocidade linear vai ser 2πr sobre t. Acontece que 2π sobre t é justamente a velocidade angular ômega. Por quê? Porque em uma volta completa, o ângulo descrito é 2π radianos. Nós sabemos das aulas de trigonometria lá na matemática que 2π radianos equivale a 360 graus. Então, o ângulo de uma volta completa é 2π radianos e o tempo de uma volta completa é t. Portanto, este ângulo 2π sobre t é a velocidade angular em uma volta completa. Portanto, podemos escrever esta relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V vai ser igual a ωr. Dessa forma, nós temos o quê? Já que V é ωr, ó, e ômega é 2π sobre t, nós também podemos lembrar que a frequência é o inverso do período. Então, uma outra expressão matemática para a velocidade linear, trocando o t por 1 sobre, o t por 1 sobre f, na verdade, né? O período é o inverso da frequência. Então, podemos escrever a velocidade linear como sendo 2πfr. O importante aqui é entender que, enquanto a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, a velocidade angular é Δφ sobre ΔT. Ou seja, a velocidade linear é dada em metros por segundo, que tem a ver com o comprimento descrito, né, o arco descrito em um certo intervalo de tempo, enquanto que a velocidade angular é dada em radianos por segundo,
porque ela é justamente um ângulo descrito, um ângulo varrido pelo objeto em movimento circular em um certo intervalo de tempo. Existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, que é v igual a ômega-r. V é a velocidade linear e ômega a velocidade angular. Beleza? Vamos lá, continuando aqui com a nossa aula. Ora, mas qual deve ser a força presente em um movimento circular? Porque até o slide passado eu falava sobre a cinemática de um movimento circular. A cinemática aí, a velocidade, a posição, tanto linear quanto angular. E agora nós vamos voltar a nossa atenção para as forças em um movimento circular. Vamos falar sobre a resultante centrípeta, que é justamente a força que mantém um objeto em movimento em um carrossel. Também é a força que mantém um objeto em movimento em uma montanha-russa, não, em uma roda gigante. Também é a força que mantém aí um carro em sua trajetória circular em uma rua. Também é a força que mantém essa bolinha aqui, ó, em sua trajetória circular, amarrada por um barbante, enquanto a pessoa gira essa bolinha presa por um barbante. Ora, da mesma forma que um pêndulo também, ó, descreve um arco, né? Aqui eu tenho um relógio de pêndulo. Que força é essa que mantém os objetos em suas trajetórias circulares? Sempre é necessária uma força para manter um objeto em movimento circular. Se essa força não existir, o objeto ele não vai permanecer em movimento circular. Vou pegar este exemplo aqui, ó, que é mais simples da gente visualizar isso. Enquanto o barbante estiver esticado aqui, ele vai tensionar, né? Existe uma força que vai tensionar esse barbante, que é a força de tração. Essa força vai manter a bolinha em sua trajetória circular. Se por um acaso o barbante se romper, se ele partir, então essa bolinha não vai continuar em seu movimento circular, ela vai sair pela tangente. Portanto, é aqui uma evidência de que para manter um objeto em movimento circular, é preciso a ação de pelo menos uma força. E essa força, como mostra esse desenho lá da bolinha presa a um barbante, é uma força que aponta para o centro e, por esta razão, receberá o nome de força centrípeta. Vamos ver os detalhes aqui no próximo slide. Vamos lá, ó. Quando um móvel realiza um movimento circular uniforme, a resultante de todas as forças age em uma direção radial. Olha que palavra bonita! Direção radial, ou seja, tem a direção do raio de curva e sentido para o centro. Essa força é chamada de força centrípeta. É muito importante entender que a força centrípeta não é uma nova força. Ela é, na verdade, uma força resultante. Se várias forças atuarem em um objeto que está em movimento circular, circular uniforme, nós sabemos que a resultante de todas essas forças terá a direção radial, isto é, a direção do raio, e sempre vai apontar para o centro da trajetória. Por esta razão, essa força resultante é chamada uma resultante centrípeta. Então, ó, anote aí, a força centrípeta não é uma nova força, ela é a resultante das forças que agem sobre o objeto. Nós já conhecemos de outras aulas que existem várias forças nos problemas de física. A força peso, a força de tração, a força normal, a força elástica e tantas outras. Vamos lá? Continuando aqui. Ó, imagine que eu tenho um objeto que está em trajetória circular, em movimento circular uniforme. Em um certo instante, a sua velocidade é v1, em outro instante, a sua velocidade é v2. Note que a velocidade v1 e a velocidade v2 têm direções diferentes. É claro, a cada ponto a velocidade sempre está mudando a sua direção. Essa força que o barbante realiza sobre a bolinha, nós já sabemos que é uma força de tração, vai ser uma força que aponta para o centro da trajetória e é, portanto, uma força centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Na direção
radial, a aceleração é a aceleração centrípeta, que nós já sabemos que é igual a v ao quadrado sobre r. Então, no lugar de aceleração, eu vou escrever v ao quadrado sobre r. Assim, a força centrípeta, que é a resultante na direção radial, será dada por mv ao quadrado sobre r. Olha que fórmula importante. A força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre r. Esse m, obviamente, é a massa do objeto. Esse v é o módulo da velocidade e esse r é o raio da trajetória do movimento circular. Nós já sabemos de outro slide que a velocidade linear pode ser calculada como sendo igual a ômega-r. Há uma relação aí entre velocidade linear e velocidade angular. Portanto, nós podemos reescrever esta fórmula como sendo força centrípeta igual a m ômega ao quadrado r, né? A massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ora, repetindo, apesar de eu estar chamando a força centrípeta de força mv ao quadrado sobre r, ela não é uma nova força. Ela é a resultante das forças que já existem naquele problema, naquela situação, que aponta sempre para o centro. É a resultante das forças que já existem. Então, podemos calcular a força centrípeta como sendo mv ao quadrado sobre r, ou ainda m ômega ao quadrado vezes r. Anote essas fórmulas que elas são muito importantes. Vamos ver aqui agora alguns exemplos de como que a prova do vestibular, como que a prova do Enem pode cobrar este conteúdo de você. Vamos supor uma pedra presa a uma corda em um plano vertical. Então, não é igual àquela situação em que a pessoa está girando a pedra sobre a sua cabeça. Não é isso. Eu estou girando a pedra em um plano vertical. Portanto, a pedra vai estar ora em um ponto mais alto, ora em um ponto mais baixo, ora em cada ponto da sua trajetória. Vamos fixar a nossa atenção no ponto mais baixo da trajetória. No ponto mais baixo da trajetória, as forças que atuam sobre a pedra são a força peso, que será vertical e para baixo, e a força de tração, que será vertical e para cima. Como a força centrípeta ela é uma força resultante, tração e peso têm sentidos contrários. É a mesma direção, porque ambas as forças são verticais, mas têm sentidos contrários. A tração aponta para cima, enquanto que o peso aponta para baixo. Ora, então a força centrípeta vai ser o quê? A tração menos o peso. Né? Duas forças em sentidos contrários é uma força menos a outra. Talvez você me perguntasse, por que tração menos peso e não peso menos tração? Ora, qual é a força mais forte? Qual é a força de maior módulo, de maior intensidade? É a tração ou é o peso? Resposta: a força, neste caso, de maior módulo, é a força de tração. Por que eu sei que é a força de tração? Porque é ela que aponta para o centro. E você já sabe que se um objeto está em movimento circular, a resultante deve apontar para o centro da trajetória. Então, por esta razão, a tração é mais intensa do que a força peso. Então, a força centrípeta será a tração menos o peso. Já que a fórmula de força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, eu posso finalmente escrever esta expressão algébrica, tração menos peso, igual a mv ao quadrado sobre r. Mas e quando essa bolinha estiver aqui, no ponto mais alto da trajetória? Qual será a expressão matemática envolvida no problema? Vamos lá. No ponto mais alto, as forças tração e peso ambas apontarão para baixo. A tração apontará para o centro da trajetória e o peso também apontará para baixo, porque o peso aponta sempre para o centro da Terra. O peso sempre aponta para baixo. Então, neste ponto mais baixo, a força centrípeta, obviamente, vai ser tração mais peso, porque eu tenho duas forças de mesma direção e mesmo sentido. Ambas são verticais e ambas apontam para baixo. E por esta razão, eu posso escrever que tração
mais peso será igual a mv ao quadrado sobre r. Notem, portanto, que a análise das forças quando a pedra está no ponto mais baixo é diferente da análise das forças quando a pedra está no ponto mais alto de sua trajetória em um plano vertical. Ok? Vamos lá. Ora, vamos pensar um pouco agora no globo da morte. Talvez você já tenha ido aí a um circo e viu aí aquele espetáculo, né, que é o globo da morte. Os motoqueiros ali, cada um dirigindo ou conduzindo a sua moto, circulando, né, aquela estrutura metálica por dentro, e eles precisam ter extrema precisão, né, sobre a velocidade e a posição de cada um dos outros motoqueiros para que uma moto não colida com a outra. Vamos entender aqui como que são essas forças no ponto mais baixo da trajetória circular e também em seguida no ponto mais alto. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma motinha. No ponto mais baixo, quais são as forças que agem sobre esta moto? Nós temos, obviamente, a força peso, que é vertical e para baixo, apontando para o centro da Terra, e esse globo reage contra os pneus, aplicando uma força normal. Você já sabe que a força normal é aquela força perpendicular que uma superfície faz sobre o corpo que está apoiado nela. Foi tema aí de uma outra aula, da aula de leis de Newton e de aplicações de leis de Newton. Vamos lá, continuando aqui, eu tenho normal, vertical e para cima, e tenho peso vertical e para baixo. Ora, neste caso, a força centrípeta, a resultante centrípeta, será a normal menos o peso. Você já sabe que já que a normal aponta para o centro da trajetória, neste ponto a normal tem intensidade maior que a força peso. E por esta razão, a resultante, que é a força centrípeta, será a normal menos o peso. Então podemos escrever esta expressão algébrica, normal menos peso igual a mv ao quadrado sobre r, que é a expressão da força centrípeta. E lá no ponto mais alto da trajetória, quais serão as forças que agem sobre esta moto? No ponto mais alto, quais são as forças? Então vamos lá, ó. A minha motinha parou ali no ponto mais alto. Ora, nós já sabemos que a força peso vai ser vertical e para baixo, apontando para o centro do planeta Terra. E a força normal? Se a superfície está aqui em cima e a moto está aqui embaixo, é natural que eu pense que a normal será vertical e para baixo, porque é uma força que a superfície faz sobre os pneus da moto. Por esta razão, ó, a força normal é vertical e para baixo. Já que a força peso e a força normal, ambas têm o mesmo sentido, a resultante centrípeta será peso mais normal. E por esta razão, eu posso escrever que normal mais peso é igual a mv ao quadrado sobre r, quando a moto estiver no ponto mais alto de um globo da morte. Porém, é comum que os problemas de vestibulares e que os problemas do Enem te pergunte qual é a mínima velocidade que a moto deve ter para conseguir realizar a volta completa, para que a moto não caia antes de realizar a volta completa. Em problemas de velocidade mínima, nós temos que ter um raciocínio especial. No ponto mais alto da trajetória, se a velocidade é mínima, o pneu está praticamente se descolando, se desgrudando, perdendo contato com o globo. Para problemas de velocidade mínima, portanto, nós deveremos fazer a aproximação, que a normal é igual a zero. Se ele está praticamente perdendo contato do pneu com o globo, eu vou pensar que a normal é igual a zero. Não há contato entre o pneu e o globo. Se a normal é igual a zero, então a força centrípeta será somente igual à força peso. Se a força centrípeta será somente igual à força peso, é porque mv ao quadrado sobre r, que é a expressão da força centrípeta, será igual a mg, que é a expressão da força peso. Ora, cancelando m com m, passando R
para o segundo membro, multiplicando, e passando esse quadrado para o segundo membro, transformando-se em raiz quadrada, eu chego aqui a esta expressão para a velocidade, raiz quadrada de r vezes g. Mas essa não é qualquer velocidade, é somente para os problemas que pedem a velocidade mínima para que a moto consiga realizar a sua volta completa em um globo da morte. Combinado? Vamos lá para a próxima situação. Suponha um carro em uma curva, numa pista, né, horizontal. Esse carro, então, está realizando uma curva, realizando uma curva em uma pista horizontal. Essa pista ela não tem inclinação. Olhando aqui de frente a figura em corte, quais são as forças que agem sobre este carro? Tem a força peso, que é vertical e para baixo, como já sabemos. Tem a força normal, que é a reação da superfície sobre o carro que está apoiado nesta superfície. Mas a força que mantém o carro em sua trajetória circular é a força de atrito entre os pneus e o chão. Então, você já sabe, em problemas que envolvem uma curva plana horizontal, a força que mantém o carro em sua trajetória horizontal, sua trajetória curva horizontal, é a força de atrito. Claro, se, por exemplo, a pista estiver molhada, se estiver ali óleo de motor derramado na pista, e se o atrito não for suficiente para manter o carro em sua trajetória circular, ele vai sair pela tangente, vai ter aí um acidente automobilístico, né? O carro não vai conseguir manter-se em trajetória circular. Repetindo, nos problemas em que envolve uma curva horizontal, a força centrípeta, a força que aponta para o centro, a força que mantém o carro em sua trajetória circular, será a força de atrito entre os pneus e a pista. Então, vamos ver matematicamente como que isso pode cair na sua prova. Vamos lá. Nós sabemos que, neste caso, como a pista é horizontal, a normal é igual ao peso, portanto, a normal se equilibra com a força-peso. Claro, o carro nem afunda na pista e nem flutua, então a força que puxa ele para baixo é igual à força que puxa ele para cima. Sobrando somente a força de atrito. A força de atrito será, portanto, a força centrípeta. A força centrípeta é igual a Fat. Nós sabemos que a força centrípeta é dada por mv² sobre r e sabemos também de outras aulas que a força de atrito é μ vezes n. Esse μ é o coeficiente de atrito que tem a ver com as características da rugosidade das superfícies que estão em contato. Quanto mais lisas as superfícies, menor é o coeficiente de atrito, essa letra grega μ, e quanto mais rugosas, quanto mais ásperas as superfícies, maior é o valor de μ, maior é o valor do coeficiente de atrito. E esse N que aparece na fórmula é a força normal. Ora, neste caso, a força normal é igual à força-peso. E por essa razão, no lugar de N, eu vou escrever m vezes g, massa vezes gravidade. Cortando m com m, nós chegaremos à expressão que a máxima velocidade que um carro consegue descrever uma trajetória circular para um determinado raio em uma pista plana horizontal é dada por raiz quadrada de μ vezes r vezes g. Claro, é a velocidade para um determinado raio. Você perceba que quanto maior for o raio da trajetória, maior também será a máxima velocidade que o carro consegue fazer em segurança aquela curva. Então, para curvas fechadas, para curvas de pequeno raio, é claro que o motorista deve colocar baixas velocidades. Para curvas de raios maiores, ele pode aí aumentar a sua velocidade para descrever aquela trajetória com segurança, ok? Mas e se essa curva, aliás, antes da outra curva, que está em outro slide, e no caso de um pêndulo simples? No caso de um pêndulo simples, olha, eu tenho aqui uma pedra oscilando, presa a uma corda,
Esse pêndulo é chamado de pêndulo simples. Vamos pensar nas forças que agem sobre esse pêndulo na extremidade da trajetória. Neste ponto, que é a extremidade, o ponto máximo da trajetória, a velocidade é igual a zero. Claro, o objeto está aí sofrendo inversão de sentido do seu movimento, né? Ele está no ponto de altura máxima, portanto, naquele ponto ocorre a inversão de sentido do movimento e momentaneamente a velocidade é igual a zero. Instantaneamente ele para, né? Só por aquele instante ele para naquele ponto. Quais são as forças que atuam? Ora, se não tem velocidade, não tem força centrípeta, não tem resultante centrípeta, porque você sabe que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Se não tem velocidade, também não tem força centrípeta. Bom, quais são as forças que agem neste ponto? Eu tenho a força peso, vertical e para baixo. Eu tenho a força de tração, que acompanha aqui a direção da corda. A força peso eu poderei decompor em suas componentes ortogonais PY e PX, né? Elas são perpendiculares entre si. Então, a força peso vai se transformar nessa minha análise matemática em suas componentes PY e PX. PY vai ter o ângulo entre PY e P é o ângulo θ. Note que esse ângulo θ aqui na parte de baixo é igual ao ângulo θ lá em cima, entre a corda e a vertical, essa linha tracejada vertical. A força PY se cancela com a força de tração, porque elas são forças iguais e sentidos opostos. Como que eu sei que essas forças se cancelam? Eu sei porque não vai existir nenhuma resultante na direção radial, já que a velocidade é igual a zero. E só sobra aqui nessa minha análise a componente Px. Esta componente Px é justamente a força restauradora, é a força que vai forçar, entre aspas, né, essa pedra a voltar para a sua posição de equilíbrio, que é ali no meio da trajetória. Num pêndulo simples, sempre existe aí uma força restauradora, que sempre aponta para a posição de equilíbrio. A força ela vai tentar com que essa pedra que está oscilando, ela vai tentar que essa pedra se restitua à sua posição de equilíbrio. E no ponto mais baixo? No ponto mais baixo, quais serão as forças que atuam sobre esta pedra? Note que no ponto mais baixo existe velocidade, diferentemente daquele ponto lá na extremidade. Na extremidade ocorre inversão de sentido, mas no ponto mais baixo, não. Nós temos sim força centrípeta, porque existe sim velocidade. A pedra ela passa com uma certa velocidade pelo ponto mais baixo. No ponto mais baixo, nós temos a força peso, que é vertical e para baixo. Temos a força de tração, que é vertical e para cima. Como elas são forças de sentidos contrários, você já sabe que a força centrípeta vai ser tração menos peso. Então, neste caso, tração menos peso é igual a mv ao quadrado sobre r, que é a expressão de força centrípeta, de resultante centrípeta. Ora, suponha agora uma curva em uma pista inclinada. Diferentemente daquele meu outro exemplo, essa pista não é plana e horizontal. Ela é plana, mas ela é inclinada. É muito comum que os engenheiros projetem curvas inclinadas, com uma certa inclinação, para evitar acidentes, aí para possibilitar que o motorista faça a curva com velocidades cada vez maiores e em segurança, especialmente em circuitos de Fórmula 1, etc., mas também nas cidades, também nas estradas, os engenheiros projetam curvas aí sobrelevadas, que é como nós chamamos elas têm uma certa inclinação, um certo ângulo de inclinação. Aqui eu tenho essa imagem em corte. Aqui eu tenho um carro realizando esta curva. E quais são as forças sobre este carro? Nós sabemos aqui, o ângulo de inclinação da curva é um certo ângulo θ,
estou chamando pela letra grega θ. Nós temos a força peso, que sempre é vertical e para baixo, independente de como seja o plano onde está este carro. A força normal, que tem que ser perpendicular ao plano, por definição, e é por isso que ela se chama normal. Na matemática e na física, a palavra normal é sinônimo da palavra perpendicular. A força normal sempre é perpendicular com a superfície onde está apoiada o objeto. Notem que a força normal pode ser decomposta em suas duas componentes ortogonais, ny e nx, tá vendo? Esse ângulo θ é congruente a este ângulo θ, e aí, por esta razão, nós percebemos que ny vai ser igual a força peso. Claro, o carro nem flutua e nem afunda. Então, ó, ny acaba se cancelando com a força peso, acaba se equilibrando com a força peso, só sobrando, portanto, a força nx, que é justamente a força que aponta para o centro da trajetória circular. Observe que eu não estou considerando, neste problema, a força de atrito. Então, neste caso, que não existe força de atrito, a força centrípeta é simplesmente igual à componente nx. Ora, na aula de hoje, nós estamos discutindo as forças em objetos que estão em movimento circular. A força centrípeta recebe esse nome porque aponta para o centro, mas ela não é uma nova força. Ela é a resultante das forças que atuam no objeto. Essa resultante sempre terá a direção radial, ou seja, a direção do raio, e aponta para o centro da trajetória circular. Para calcularmos a força centrípeta, fazemos mv² sobre r, ou m ômega ao quadrado vezes r. Não esqueça de deixar o seu like, você já ia esquecer. Se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas aulas e compartilhar esse vídeo para deixar aquela força. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!